Bom, vamos lá ao esporte então e vamos começar já falando dele, do nosso canário. Deu ruim, hein, Edson? Deu ruim. Aliás, deu um bom jogo, o resultado acabou sendo ruim, né? O Ipiranga perdeu em casa o primeiro jogo por 2-0, numa partida que para mim esteve muito abaixo do que o Ipiranga poderia render, realmente. O Gaúcho, embora tenha vencido por 2-0, não significou estar tão acima assim do Ipiranga. Na partida da volta, o Ipiranga precisava devolver os 2-0 para ir para os pênaltis ou placar maior. Conseguiu fazer 2-1 de virada, porque saiu perdendo, fez 2-1 de virada. No final do jogo pressionou muito em busca do terceiro gol. O Ipiranga que foi melhor do que o Gaúcho nesse segundo confronto. Agora o 2-1 não classifica o Ipiranga. O Ipiranga está fora da Copa Vianney Carlet. O Gaúcho avança. O Gaúcho que, de acordo com as informações que a gente levantou nesse final de semana, se for campeão, muito provavelmente vai buscar uma vaga no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, mais um clube gaúcho que vai passar a se dedicar ao campeonato nacional. Mais um clube do Brasil, do interior do Brasil, que passa a se dedicar a um campeonato nacional. Os campeonatos estaduais, eles são atrativos para quem está na primeira divisão. Para quem não está na primeira divisão, os campeonatos estaduais acabam rendendo muito custo aos cofres dos clubes. Então, o que acontece? Mais um clube que provavelmente vai abrir mão da Copa do Brasil em busca dessa vaga no Campeonato Brasileiro da Série D, mesmo estando na Série C ou na terceira divisão do Campeonato Gaúcho. E o que acontece agora do Ipiranga? Olha, não subiu, quase caiu para D no Série A e agora não venceu a Copa Vianney Carlet. O que o Ipiranga ganhou? Dívida. E também um problemão para a direção que agora está enfrentando a fúria dos torcedores. E fica a pergunta, o que tu acha? Márcio Nunes, sai ou não sai? Olha, o Ipiranga teve esse ano 3 objetivos bem definidos. Tinha 3 objetivos bem definidos. O primeiro era subir para a primeira divisão, Série A do Campeonato Gaúcho. Chegou às semifinais, mostrou um bom futebol até, e não conseguiu, né? Parou no Aimoré. O segundo objetivo era pelo menos passar de fase no Campeonato Brasileiro. Muito pelo contrário, quase caiu para a Série D. Uma campanha muito ruim do Ipiranga, pior nos campeonatos brasileiros desde que o Ipiranga começou a disputar aí os campeonatos nacionais. O terceiro objetivo era buscar essa vaga na Copa do Brasil. Por quê? Porque se o Ipiranga passasse, ele teria garantido aí praticamente R$500 mil só da primeira fase da Copa do Brasil, arriscando daqui a pouco até 1 milhão e pouco aí se passasse pela primeira fase. E aí daria um equilíbrio de caixa dentro daquele estando fora do Campeonato Gaúcho da Série A. Não conseguiu. Os 3 objetivos não conseguiram. Outra coisa muito importante que eu acho que aí a direção tem que fazer uma análise é de que o time do Ipiranga estava abaixo, a gente imaginava isso ao longo da temporada, talvez foi uma boa equipe lá no Campeonato Gaúcho, porque enfrentou adversários mais no seu nível. Quando foi para o Brasileiro teve muitas dificuldades, porque o nível do Campeonato Nacional aumentou muito, e na Copa Vianney Carlet teve muitas perdas, e aí eu vou concordar com o Márcio que realmente as perdas acabaram impactando no resultado dentro de campo. Agora, vai ter que ter análise em cima do trabalho do Márcio Nunes, do trabalho de toda a comissão técnica, porque me parece que alguns jogos talvez tenha faltado um pouquinho de detalhe. O próprio Márcio mexeu muito na equipe nos últimos jogos. Claro que, obviamente, que ele mexeu buscando o acerto, ele não mexeu buscando o erro. Mas a equipe teve muitos problemas. A equipe passou pelo Cruzeiro, acho que em 2 bons jogos, teve alguma dificuldade contra o Real, que é uma equipe muito abaixo em termos de qualidade, e contra o Gaúcho, que vinha crescendo. Mesmo eu achando que o Gaúcho não é um time muito melhor do que o Ipiranga, o Ipiranga teve dificuldades, né? Então, acho que tem que ter essa autoanálise, essa autocrítica do que aconteceu em 2018, porque 2019 está aí. Se o Ipiranga não subir para a primeira divisão do Campeonato Gaúcho no próximo ano, as coisas começam a complicar e muito, né? Até se não subir, em termos de Campeonato Brasileiro no ano que vem. Porque, como você disse, acumulou dívidas e vai continuar acumulando, porque a receita do Ipiranga ainda é muito pequena. Então, acho que tem que ter essa análise. Agora, se o Márcio Nunes fica ou não, me parece que um primeiro passo para ele ficar já foi dado, que é o fato da renovação do contrato do Renan Mubarak. Essa informação saiu na semana passada, o Mubarak segue no clube, e eu acho, muito provavelmente, que o Ipiranga, até por questões financeiras, não vai mudar a sua comissão técnica. Isso a gente analisa até o sábado.
A partir do domingo, em que o terceiro objetivo do ano não foi conquistado, talvez a direção mude de pensamento. A torcida parece que acabou a paciência com o Márcio. O Márcio foi vaiado no final de semana, aliás, no meio da semana, lá na quinta-feira, quando teve o primeiro jogo contra o Gaúcho. Alguns torcedores pedindo a sua saída. O próprio Márcio falou sobre essas cobranças que a torcida vem fazendo, num tom de confronto, né, um tom de desabafo, dizendo que muita gente vai lá para criticar o Ipiranga. Na verdade é o seguinte, isso não acontece só em Erechim. Isso acontece em qualquer lugar do Brasil. Os treinadores são muito cobrados por resultados. E quando os resultados não vêm, a cobrança é maior. Seja da imprensa, seja principalmente da torcida. Então acho que talvez tenha havido um desgaste entre o torcedor e a comissão técnica, especialmente o treinador Márcio Nunes. Se vai permanecer, não sei. Mas se permanecer, ele vai precisar dar uma resposta muito rápida no início do ano, porque senão as coisas vão se complicar ainda mais. No meu ver, essa questão é o seguinte, para mim, torcedor pagou ingresso, tem direito de cobrar, porque ele vai lá para assistir um espetáculo. Se você pagou o ingresso, se você é sócio do time, o mínimo que você tem que ver é teu time jogando bem e você tem que cobrar isso, né? É obrigação do pessoal correr atrás. E muitos desses torcedores que cobraram são sócios do Ipiranga. Exatamente. Torcedor é torcedor e faz o papel dele, que é cobrar o time, torcer e levar a equipe para cima. Bom, até porque a gente reclama aqui, que nós mesmos reclamamos, que tem muito pouca gente que vai no Colosso da Lagoa. O público sempre é muito pequeno. Agora, é o seguinte, é um público fiel. Né? Você chega lá e você encontra... tem aquela história, são sempre as mesmas pessoas, mas são as pessoas que estão lá apoiando o Ipiranga. Então você tem que dar um crédito. Eu mesmo tenho 2, 3 vizinhos que eles estão sempre lá no Colosso da Lagoa. E aí às vezes a gente conversa, mas podia ter isso, podia aquilo. Quer dizer, o torcedor também está lá apoiando, incentivando. Se é só 1.000... não importa, são 1.000 que estão lá em todos os jogos. Então acho que tem que dar um pouquinho de crédito também ao torcedor, embora eu acho que o Márcio tenha tido algumas dificuldades também pelo elenco que ele tinha na mão. Vamos aguardar essa história e ver o que vai dar.